Meu marido se despediu para a viagem de negócios, me abraçou, me deu um beijo e trancou o portão da frente pelo lado de fora. No exato momento em que o carro dele desapareceu na esquina, meu enteado, que supostamente era completamente paralisado, saltou de repente da cadeira de rodas e correu até o fogão, desligando o gás. Ele me encarou com os olhos afiados, cheios de alerta, e sussurrou: "Não grita. O papai está tentando nos matar queimados." O som suave do motor do sedã preto na garagem tinha sido a única coisa quebrando o silêncio daquela manhã no nosso bairro fechado, luxuoso e silencioso. Ethan, meu marido, estava impecável. Usava uma camisa social azul clara, perfeitamente passada, sem uma única dobra. O perfume caro dele, uma mistura de sândalo com cítricos, ainda permanecia no ar, criando aquela falsa sensação de segurança que dominava meus dias. "Você lembra do que eu te falei, Clara?" Ele disse em voz baixa, colocando uma mecha do meu cabelo atrás da orelha. A mão dele era quente, e o toque sempre me fazia sentir a mulher mais sortuda do mundo. "Essa viagem vai durar só 3 dias. Não saia de casa. Você sabe que a condição do Léo torna impossível levá-lo para fora. E eu não vou ter paz se você deixá-lo sozinho." Eu balancei a cabeça obedientemente. "Claro, amor. Vou ficar aqui com o Léo. Vai com cuidado na estrada." Ethan sorriu. Era o mesmo sorriso que tinha me feito me apaixonar 2 anos atrás. Um homem rico, bonito, bem-sucedido, viúvo, disposto a se casar com uma garota comum como eu. Ele olhou em direção ao pátio, onde Léo estava sentado em silêncio na sua cadeira de rodas caríssima. Meu enteado tinha 10 anos, mas o corpo frágil parecia o de uma criança de 7. A cabeça dele pendia levemente para o lado. Um fio fino de saliva escorria até a toalhinha presa na gola da camisa. O olhar era vazio, perdido no nada, sem nenhuma expressão. O médico havia dito que o dano cerebral era permanente, consequência do acidente de carro que tinha tirado a vida da mãe biológica dele 5 anos antes. Léo estava totalmente paralisado. Não falava. Não se mexia. Só reagia com piscadas aleatórias. "Cuida bem dele. Ele é a única coisa que me restou dela", disse Ethan, com a voz pesada, carregada de uma tristeza ensaiada. "Sempre. Amor. Eu amo Léo como se fosse meu filho", respondi com sinceridade. Ethan beijou minha testa longamente. Depois entrou no carro. O vidro desceu devagar. E vou trancar o portão principal por fora. Teve um assalto na rua ao lado ontem. A chave reserva está na gaveta da minha mesa, mas a fechadura é meio dura. Melhor não usar, a não ser em emergência. Assim eu consigo trabalhar tranquilo." Sem esperar resposta, ele dirigiu até os portões altos que separavam nossa casa do mundo exterior. Eu o vi descer, passar uma corrente grossa de ferro pelas grades e fechar com um grande cadeado. Ouvi o clique pesado. O carro arrancou e sumiu na curva. Silêncio. Assim que Ethan foi embora, a casa enorme pareceu sufocante. Respirei fundo, tentando afastar a sensação estranha que apertava meu peito. Talvez fosse só ansiedade por separação. Era normal uma esposa se sentir sozinha quando o marido viajava, não era? Olhei para Léo. "Vamos, querido. Vamos entrar. Está ficando quente aqui fora." Ele não reagiu. Continuava olhando fixamente para o portão que o pai tinha acabado de trancar. Empurrei a cadeira de rodas até a sala espaçosa com ar-condicionado. O chão de mármore refletia nossas imagens. Uma madrasta jovem. E um menino preso dentro do próprio corpo. O relógio marcava 10 da manhã. Minha rotina começou. Trocar a fralda do Léo. Dar a comida pastosa. Ler um livrinho infantil. Ethan era extremamente rígido com os horários do filho. Ele se recusava a contratar uma enfermeira, alegando privacidade. "Não quero estranhos vendo o estado do meu filho", ele dizia. Por volta das 11 da manhã, enquanto eu lia A Tartaruga e a Lebre, senti um cheiro estranho. Era fraco, parecido com ovo podre, misturado com o aroma de lavanda do nosso aromatizador. Parei de ler. "Léo, você fez sujeira?" Perguntei automaticamente. Eu tinha trocado a fralda há 1 hora, mas mesmo assim fui conferir. Estava limpa. Levantei e andei pela sala. O cheiro vinha e ia. Meu instinto dizia que vinha da cozinha integrada à sala de jantar.
Fui até lá. Tudo parecia normal. O fogão estava desligado. Todos os botões na posição correta. Deve ser coisa da sua cabeça, Clara, murmurei. Lembrei das palavras de Ethan, sempre ditas com um sorriso. Você é muito paranoica, amor. Sempre esquece se fechou a torneira. Sempre perde as chaves. Por isso eu cuido tanto de você. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse cheiro do esgoto entrando pela ventilação. Sentei de novo no sofá. Continuei lendo. 15 minutos depois, minha cabeça começou a pesar. Uma dor surda surgiu na lateral da testa e se espalhou atrás dos olhos. Uma sonolência estranha tomou conta de mim. Minhas pálpebras ardiam de tão pesadas. Que estranho, pensei. Eu tinha dormido bem. Olhei para Léo. Ele continuava em silêncio. Mas algo estava diferente. As mãos, que normalmente ficavam moles, agora estavam fechadas em punhos. Deve ser espasmo, pensei. O médico tinha dito que isso era comum. A mamãe vai pegar água, querido. Estou com sede, falei, com a voz rouca. Forcei-me a levantar. O chão parecia girar. Pontos pretos dançavam diante dos meus olhos. O cheiro agora não era mais fraco. Era forte. Ácido. Ardendo no nariz e na garganta. Aquilo não era esgoto. Era gás. O pânico subiu pela minha espinha. Cambaleei até a cozinha. Precisava verificar a válvula principal. O coração batia descontrolado. Minhas mãos tremiam ao abrir o armário. Assim que abri, ouvi um chiado suave. O cheiro de gás explodiu no meu rosto. A conexão da mangueira estava torta. Parecia afrouxada de propósito. Meu Deus! Sussurrei. Tentei alcançar a válvula. Mas tudo girava. Minhas pernas falharam. Caí no chão frio. O ar parecia sumir dos meus pulmões. A escuridão começou a fechar minha visão. Nos últimos segundos, lembrei do Léo. Ele estava na sala. Eu precisava salvá-lo. Mas não conseguia me mexer. Fiquei ali, esperando a morte. Antes de apagar, ouvi o rangido das rodas. Depois, passos firmes. Uma sombra caiu sobre mim. Ethan tinha voltado. Forcei os olhos a abrirem. A figura se inclinou. Girou a válvula. O chiado parou. Olhou para mim. Era Léo. O menino que deveria ser paralisado estava de pé. Me encarava com olhos frios e inteligentes. Sem saliva. Sem cabeça caída. Ele sussurrou. Segura a respiração, mãe. O papai não esqueceu. Ele quer que a gente morra hoje. O ar fresco invadiu meus pulmões. Comecei a tossir. Meu peito doía. Mas eu estava viva. Me apoiei nos cotovelos. As janelas estavam abertas. O vento expulsava o gás. Léo estava em pé numa cadeira, ligando o ventilador no máximo. Os movimentos eram precisos. Calculados. Nada parecidos com os de uma criança doente. Léo, chamei, quase sem voz. Ele virou. O olhar vazio tinha sumido. O rosto estava sério. Maduro demais. Ele pulou da cadeira. Foi até a geladeira. Pegou uma garrafa de água. Ajoelhou ao meu lado. Bebe devagar, mãe. Pequenos goles. Não engole tudo de uma vez. A voz era firme. Perfeita. Minhas mãos tremiam. Peguei a garrafa. Você, anda. Gaguejei. Desde quando? Ele não respondeu. Voltou com a conexão da mangueira. Foca nisso agora. Depois eu explico. Nossa vida é prioridade. Mostrou o metal. Olha aqui. Arranhões recentes. Foi afrouxado com chave. E a borracha sumiu. Seu pai montou errado? Perguntei. Ele riu com desprezo. Meu pai nunca erra. Ele é perfeccionista. Reclama se um livro está torto. Você acha que ele esqueceria isso? Meu coração disparou. Então foi de propósito. Sim. O gás. O portão. As janelas. A proibição de sair. Se eu fosse inválido e você desmaiasse, uma faísca. Bum. Ele me encarou. Todos pensariam que foi acidente. Você seria culpada. Ele choraria na TV. Depois pegaria o seguro de vida. Aquele que aumentou o mês passado. Balancei a cabeça, chorando.
Não, isso é impossível. O Ethan me ama. Ele é um bom marido. Não é, mãe, respondeu Léo. Ele cuidou de você sozinho por anos antes de me conhecer. Ele não cuidou de mim, mãe. Léo me interrompeu bruscamente, com a voz tremendo de raiva contida. Ele me prendeu. Léo deu um passo para trás, olhando para os próprios pés. Eu nunca fiquei paralisado por causa daquele acidente. Minhas pernas quebraram, sim, mas se recuperaram completamente um ano depois que minha mãe de verdade morreu. Meu coração parou. Como assim? Sussurrei, horrorizada. Minha mãe não morreu num acidente, mãe. Os freios do carro falharam porque alguém cortou o cabo. Eu estava no banco de trás. Eu vi o papai mexendo embaixo do carro antes da gente sair. Eu sobrevivi. Ela não. Léo respirou fundo. A partir daquele dia, eu decidi fingir que estava morto. Virei um boneco inútil, doente, inofensivo. Porque um assassino não tem medo de um vegetal, né? Levei a mão à boca. Meu corpo tremia sem controle. A história era monstruosa demais para ser real. Mas, na minha mente, as peças começaram a se encaixar. O comportamento superprotetor de Ethan. A insistência para eu não trabalhar. O jeito sutil como ele me afastou das minhas amigas. De repente, o toque de um celular quebrou o silêncio. Era o meu telefone, em cima da mesa de centro. Léo virou a cabeça na mesma hora. A tela estava acesa. Exibia um nome que agora parecia o da própria morte. Meu marido. O rosto de Léo empalideceu. Mas os olhos ficaram atentos. Num segundo, ele correu. Correu de verdade até a cadeira de rodas. Pulou nela. Curvou as costas. Inclinou a cabeça. Deixou a boca aberta. Em poucos segundos, o menino genial desapareceu. Léo voltou a ser o garoto paralisado e indefeso. Atende, mãe, ele sibilou, quase sem mexer os lábios. Agora. Não chora. Não treme. Se ele desconfiar por um segundo que estamos bem, ele volta e termina o serviço com as próprias mãos. O telefone continuava tocando, exigindo resposta. Minha mão alcançou o aparelho. A tela parecia contar os segundos da minha vida. Olhei para Léo. Ele piscou uma vez. Nosso código. Apertei o botão verde. Levei o telefone ao ouvido. Engoli o choro preso na garganta. Alô, meu amor. A voz grave de Ethan soou do outro lado. Quente. Confortável. Imortal. Está tudo bem aí em casa? Você parece ofegante. Meu coração parou. A voz dele era casual demais. Mas agora, cada palavra parecia uma lâmina no meu pescoço. Léo continuava imóvel na cadeira. Mas o olho esquerdo, semiaberto, me encarava com alerta. Não estraga tudo. Eu vim correndo do banheiro. Amor, menti. Achei que ouvi um vidro quebrar. Mas era só o gato do vizinho que entrou pela janela da cozinha. Silêncio. Eu ouvi a respiração dele. Ele acreditou? Um gato? Ele perguntou, com a voz mais fria. Eu achei que tinha trancado tudo. Você abriu alguma janela, Clara? Era uma armadilha. Se eu dissesse que abri, ele saberia que o gás saiu. Se eu dissesse que estava fechada, ele estranharia eu estar viva. A trava devia estar frouxa. Amor. O vento abriu um pouco. Mas eu já fechei, respondi rápido, fingindo ingenuidade. Entendi. Ele disse lentamente. Descansa. E não esquece de verificar o fogão. Estou com um mau pressentimento. Vai que tem vazamento. Você sabe que seu olfato não é bom por causa da alergia. Gaslighting. Ele estava criando o álibi. Sim, amor. Está tudo bem. Foca no seu trabalho. Respondi, com os lábios tremendo. Eu te amo. Clara. Também te amo. Ethan. A ligação caiu. O celular escorregou da minha mão. Caiu no tapete. Minhas pernas falharam. Sentei no chão. Abracei os joelhos. E chorei em silêncio. Para de chorar, mãe. A voz firme de Léo me puxou de volta. Ele levantou a cabeça. Limpou a saliva falsa do queixo. Aproximou-se. Tocou meu ombro. Ele está decepcionado. Você ainda está viva. Aquela frase soou como sentença. Afastei a mão dele com raiva. Para. Léo.
Não fala assim do seu pai. Talvez tenha sido só velho. Talvez você tenha entendido errado. O Ethan é um homem bom. Ele me salvou da pobreza. Ele me deu tudo. Ele te escolheu porque você não tem família influente, Léo rebateu. Ninguém faria pergunta se você morresse. A voz dele ecoou na sala. Fiquei muda. Por que você acha que ele não queria que você tivesse amigas? Por que odiava o clube do livro? Por que demitiu todos os empregados antes de casar? Eu não soube responder. Antes, tudo parecia romântico. Agora, parecia prisão. Você ainda está em negação. Léo colocou a mão no bolso do short. Tirou um pequeno objeto preto. Um gravador digital. Enquanto ele achava que eu era inútil, falava tudo na minha frente. Apertou o play. A voz de Ethan surgiu. Sim, Sr. Henderson. A apólice está ativa. 5 milhões por acidente doméstico. Preciso desse dinheiro para pagar minhas dívidas em Vegas. Minha esposa é uma idiota fácil de enganar. Meu mundo desabou. A palavra idiota ecoou na minha cabeça. Com o mesmo riso que ele usava comigo. O homem que eu amava era um monstro endividado. Meu estômago revirou. Ele me chamou de idiota. Sussurrei. Ele está errado. Léo segurou minha mão. Você só é boa demais. E pessoas más exploram pessoas boas. Léo olhou para o relógio. Temos outro problema. Ele está desconfiado. Como assim? Léo apontou para o canto da sala. Entre flores artificiais, havia um ponto brilhante. Uma câmera escondida. Ele instalou semana passada. Disse que era sensor. Meu sangue gelou. Não olha, Léo sussurrou. Ele deve estar vendo agora. E o que fazemos? Vamos atuar. Os olhos dele brilharam. Vamos fingir que você está morrendo. Meu celular vibrou. Mensagem. Amor. A sala está escura na câmera. Acabou a luz. Acende um abajur. Quero ver o Léo. Ele está testando, Léo murmurou. Rasgou o próprio colarinho. Mãe, me dá um tapa. O quê? Agora. Depois se joga no sofá. Finge que está delirando. Minha mão tremia. Faz isso ou morremos, ele sibilou. Fechei os olhos. E bati. Estalo. O som ecoou. O rosto dele ficou vermelho. Ele começou a chorar. Perfeito. Eu gritei. Cala a boca, Léo. Cambaleei até perto da câmera. Minha cabeça vai explodir. Me joguei no sofá. Ethan, me ajuda. O celular vibrou. Mensagem. Amor, eu te vejo. Descansa. Dorme no sofá. Não briga com o Léo. Não abre a porta. Não é seguro. Estou preso no trânsito. Li tremendo. Ele viu. Ele estava assistindo ao nosso show. E, mais assustador ainda, me disse para apenas dormir e não abrir a porta. Uma instrução sutil para eu continuar inalando qualquer resíduo de veneno até morrer durante o sono. Léo, ainda chorando em sua cadeira de rodas, lentamente se acalmou ao me ver largar o telefone. Ele me lançou um olhar codificado, desviando os olhos para a esquerda. Segui sua direção. Ele apontava para o corredor que levava à cozinha de serviço e ao banheiro da empregada, nunca usado. Fora da vista da câmera, Léo movimentou os lábios silenciosamente. Seguro. Assenti levemente, ainda fingindo estar tonta. Vou vomitar. Gemei alto. Sai da minha frente, Léo. Corri meio que apavorada pelo corredor dos fundos, fora da visão da câmera. Quando cheguei à porta do pequeno banheiro úmido da empregada, Léo já tinha se colocado lá com uma velocidade impressionante. Entramos juntos, e Léo imediatamente fechou a tranca. No minúsculo espaço de 2x2 metros, com cheiro de naftalina, nossas máscaras finalmente caíram. Sentei-me ao lado da banheira seca, chorando silenciosamente. Desculpa, Léo. Sinto muito por ter te batido. Léo ignorou meu pedido de desculpas. Ele estava ocupado puxando um tablet fino de um compartimento secreto atrás do encosto da cadeira. Seus dedos pequenos voavam sobre a tela. Guarde suas lágrimas, mãe, disse friamente, embora a bochecha ainda estivesse vermelha pelo tapa. Você vai precisar delas depois. Agora. Olha isso. Léo empurrou o tablet em minha direção.
Tenho hackeado a nuvem dele e sincronizado suas conversas no último mês. Eu sabia que ele estava planejando algo, mas nunca consegui provar, até hoje. Ele cometeu um erro fatal. Não desativou a sincronização de dados neste tablet antigo. A tela mostrou um aplicativo de mensagens familiar, verde. Não era conversa com cliente ou colega. Era uma troca intensa com uma contato chamada Jéssica, de design de interiores. Meus olhos correram pelas linhas. Cada palavra atingia meu peito mais forte que um martelo. Ethan, a linha de gás está solta. A idiota está trancada dentro. Estou saindo agora, fingindo viagem de negócios de 2 horas atrás. Jéssica, tem certeza que está seguro, amor? E se falhar? Eu não quero esperar mais para ter vocês só para mim. Já reservei nossas passagens para Paris na próxima semana. Ethan, relaxa, querida. Clara é ingênua. Não vai desconfiar de nada. Mesmo que não morra com o gás, vai desmaiar e derrubar a vela aromática que acendi. A casa vai pegar fogo. Nós embolsamos o seguro. Casamos na Europa. Adeus, pobreza. Jéssica. Haha. Que má, mas adoro. Te amo. Meu futuro marido rico. Ethan. Te amo mais. Só seja paciente. Em 1 hora mais ou menos teremos notícias de um incêndio em casa. Abaixo da conversa, uma foto enviada por Jéssica. Um teste de gravidez com 2 linhas rosas. O mundo escureceu. Meu amor, minha devoção por 2 anos, minha sinceridade em cuidar do filho dele. Tudo retribuído com um plano de assassinato tão vil. Ele não queria apenas me matar por dinheiro. Ele queria me matar para me substituir por outra mulher e pelo filho deles. E chamou Léo, o próprio filho, de idiota. O aperto no meu peito não era mais tristeza. Transformou-se em algo quente, ardente e cortante. Fixei os olhos na tela, gravando cada palavra desprezível na memória. Minhas lágrimas pararam. A respiração, ofegante, tornou-se profunda e pesada. Mãe, Léo chamou suavemente, talvez assustado com minha expressão rígida repentina. A gentil, submissa Clara desapareceu. A tímida, obediente Clara também. Léo, minha voz saiu baixa, vibrando não de medo, mas de uma vingança recém-nascida. Este tablet pode gravar nossos rostos agora? Léo assentiu, confuso. Sim. Por quê? Grave-me, ordenei. Limpei as últimas lágrimas das bochechas. Hoje não morremos, e não vamos fugir. Fechei os punhos até que as unhas cavassem nas palmas. Ele quer ver esta casa queimar? Muito bem. Vamos lhe dar um incêndio que ele nunca esquecerá. Sair daquele banheiro pequeno foi como voltar a um campo de batalha sem armadura. O cheiro de gás tinha quase desaparecido, mas o fedor de traição preenchia cada canto da casa. Lembra, mãe? Léo sussurrou, puxando minha manga. Você não está forte, Clara. Está intoxicada pelo gás, tonta, semiconsciente. Não foque na câmera, acrescentou. Assenti fraca. Minhas pernas me levaram ao sofá da sala, nosso palco. Baguncei o cabelo, deixando alguns fios grudarem na testa úmida. Meu rosto já estava pálido, sem esforço, sabendo que meu marido queria minha morte. Mal havia caído no sofá quando o telefone na mesa vibrou. Toque especial que antes fazia meu coração acelerar agora soava como sirene de morte. Videochamada de meu marido. Ele está ligando. Sussurrei, em pânico. Atenda. Léo, ordenou. Rapidamente posicionou a cadeira ligeiramente atrás de mim, retornando ao modo boneco quebrado. Minha mão tremeu ao tocar o ícone verde. O rosto de Ethan apareceu na tela de 15 centímetros. Ele estava no carro, a estrada passando borrada atrás dele. Seu rosto, meu Deus, aquele rosto ainda tão bonito, adornado com preocupação convincente, que se eu não tivesse lido suas mensagens monstruosas, eu teria derretido diante da expressão preocupada. Meu Deus, querida, você está tão pálida! Exclamou ao me ver. Sua voz em pânico, mas meus olhos recém-abertos perceberam o brilho de antecipação. Engoli o gosto amargo na boca. Ethan, gemi, deixando a voz falhar. Não me sinto bem. Estou tonta. Meu estômago está ruim. O que houve? Você ainda sente cheiro de gás? Perguntou rapidamente. Cheiro?
Está rodando na minha cabeça. Respondi, baixinho, fechando os olhos como se não pudesse olhar para a tela. Só quero dormir. Estou com sono. O canto da boca de Ethan se mexeu. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, mas eu vi. Ele estava feliz. Pensou. Sonolência e hipóxia, falta fatal de oxigênio antes da morte. Certo, querida. Não se force a ficar acordada, murmurou, voz suave como seda. Talvez precise apenas de um longo descanso. Durma no sofá. Não vá a lugar algum. Vai se sentir melhor ao acordar. Um longo descanso. Ele me embalava para o sono eterno. Mas Léo. Inclinei o telefone, mostrando Léo inclinado, olhos vazios e boca entreaberta. Léo não almoçou. Tudo bem. Ita interrompeu, impaciente. Léo é forte. Ele pode ficar um pouco sem comer. Você é prioridade agora. Durma. Querida. Só descanse. Uma lágrima rolou pela minha bochecha. Não era atuação. Era sofrimento pelo homem que prometera me amar até a morte. Agora me conduzindo para esse fim por sua amante grávida. Tudo bem, Ethan. Vou dormir, sussurrei, em rendição. Boa garota. Amo você. Bons sonhos, Clara, disse, despedindo-se. A chamada terminou. A tela escureceu. Minhas defesas desmoronaram. Joguei o telefone no sofá e corri para a pia da cozinha, vomitando apenas bilha amarga. Meu corpo tremia violentamente. Sentia nojo de mim mesma por ter sido tocada pelas mãos de alguém que planejava isso. Uma depressão negra me envolveu. Sozinha naquela grande casa, presa com uma criança pequena contra um monstro que detinha todas as chaves. E se nosso plano falhar? E se ele tiver um plano B? E se esta for minha última noite na Terra? Sussurrei, abraçando os joelhos no chão da cozinha. Pare de se lamentar. A voz de Léo retornou. Fria e pragmática desta vez. Sua cadeira rangeu enquanto se aproximava. Você pode chorar depois, quando ele estiver apodrecendo numa cela. Agora. Levante-se. Olhei para ele com olhos inchados. Estou com medo, Léo. Ele é meu marido. Como pôde fazer isso? Porque ele é um monstro, Léo respondeu, já concentrado no tablet, dedos pequenos deslizando rapidamente na tela. Estou rastreando o GPS do carro dele. Ele deve estar longe na rodovia agora. Me esforcei para me levantar, limpando a boca com papel toalha. Ele acredita em mim, certo? Mandou eu dormir. De repente, os dedos de Léo pararam na tela. Os olhos se arregalaram. Expressão calma substituída por choque tenso e pálido. Léo, o que houve? Perguntei, sentindo a mudança súbita no ar. Léo engoliu em seco. Levantou o tablet, mostrando o mapa digital com um ponto vermelho piscando. Mãe, sua voz tremeu pela primeira vez. Este ponto é o carro do papai. Ele está longe, certo? Tentei confortar-me. Não, Léo balançou a cabeça, horrorizado. Ele pegou a saída mais próxima. E agora está voltando. Meu coração disparou. Ele sabe, sussurrou Léo. Algo estava errado na sua atuação. Ou talvez tenha notado a janela dos fundos levemente aberta na filmagem. Ele não está mais em viagem de negócios. Léo olhou para o relógio, depois para mim. Ele chega em 20 minutos. E quando voltar e nos encontrar vivos, sem incêndio, não vai usar gás de novo. Vai terminar o serviço ele mesmo. 20 minutos. Murmurei, adrenalina percorrendo meu corpo. Temos que fugir, Léo. Agora. Podemos escalar a cerca dos fundos. Gritar por segurança. É inútil, mãe. Léo cortou minha pânico. O posto de segurança mais próximo fica meio quilômetro longe. A cerca dos fundos tem 3 metros com arame farpado. E o portão da frente? Você esqueceu. Ele o fechou com corrente. Estamos presos. Corri até a janela da frente, espiando pelas cortinas. A corrente de ferro estava enrolada no pesado portão negro como uma cobra. Éramos ratos numa armadilha, esperando o predador voltar. Então desistimos e deixamos ele nos matar? Perguntei, desesperada. Léo balançou a cabeça. O rosto jovem endurecido. Expressão não de criança, mas de soldado encurralado. Não. Não fugimos. Nós o recebemos.
Léo empurrou a cadeira rapidamente para o console de mídia sob a TV. Me ajuda a mover isto, mãe. Rápido. Sem perguntas. Usei a pouca força que me restava para empurrar o móvel pesado. Atrás dele, uma grade de ventilação baixa com barras soltas. Arranca. Léo comandou. Arranquei a grade. Dentro, uma caixa de pesca antiga de Ethan, que ele dizia perdida há anos. Léo tirou e destrancou. Uma surpresinha para ele, murmurou. Meus olhos se arregalaram. Não havia anzóis ou linhas. Dentro, itens que Léo colecionou secretamente. Martelo pequeno, estilete enferrujado, spray de pimenta caseiro e, o mais chocante, uma pistola elétrica portátil preta. Onde você conseguiu isso? Perguntei, atônita. Sussurrei, horrorizada. É do papai. Ele comprou para se defender e guardava no carro. Eu roubei há 6 meses, quando ele estava bêbado. Ele acha que perdeu na lavagem do carro, explicou Léo rapidamente, checando o dispositivo. Um BZZT aterrorizante de eletricidade azul estalou entre os garfos. Baterias cheias. Léo entregou o taser para mim. Pegue isto, mãe. É sua única chance. Quando ele chegar perto, não hesite. Pressione contra o pescoço dele. Segure o botão até ele cair. Segurei o objeto frio, mãos trêmulas. A ideia de machucar meu próprio marido, o homem que me segurava todas as noites, fazia meu estômago revirar. Mas a imagem das mensagens, seu plano de nos queimar vivas, apagou qualquer hesitação. Agora escute o plano, disse Léo, olhos afiadas. Não podemos atacá-lo na sala. A câmera está lá. Ele vai checar o feed do carro antes mesmo de entrar para ver onde estamos. Então nos escondemos no ponto cego. O banheiro da empregada é pequeno demais. Vamos nos esconder na despensa embaixo da escada. Escuro, apertado e, mais importante, fora da linha da câmera. E se ele não for lá? Perguntei. Ele vai. Léo sorriu, sombrio e astuto. Vou deixar minha cadeira na frente da porta da despensa. Ele vai pensar que caí ou que você me arrastou lá para me esconder. A ideia era genial e insana ao mesmo tempo. Movemo-nos rápido, como uma equipe de operações especiais. Arrumamos a sala só o suficiente para parecer normal. Léo saiu da cadeira. Juntos, empurramos a cadeira vazia até tombar em frente à porta da despensa levemente aberta, criando a ilusão de luta. Então nos esgueiramos para a escuridão da despensa. Agachados atrás da ilha da cozinha, entre pilhas de mantimentos enlatados, minha respiração vinha em goles rasgados. Léo segurou minha mão, palma fria e úmida. 5 minutos se passaram. 10 minutos. Só o tic-tac do relógio, como uma bomba-relógio. 15 minutos. O som de pneus rangendo no cascalho da entrada. Meu coração parecia saltar pela garganta. Ele estava aqui. O motor do carro morreu. Um momento de silêncio. Depois o tilintar do metal da corrente do portão sendo destrancada. Ele não buzinou. Não chamou meu nome. Entrou em silêncio, como um ladrão em sua própria casa. A porta da frente abriu lentamente. Passos no piso de mármore. Tep, tep, tep. O som de seus sapatos caros, que eu amava ouvir quando ele chegava do trabalho, agora soava como passos do carrasco. Clara, chamou, voz fria e plana. Nenhum sinal de preocupação do telefonema. Nenhuma resposta. A casa estava silenciosa. Léo chamou novamente. Ele avançou mais. Pelo espaço estreito sob a ilha, eu vi a sombra das pernas dele se movendo em direção à sala. Ele parou, provavelmente olhando ao redor, checando sinais de vida. Droga! Murmurou. O cheiro desapareceu. Percebeu que as janelas foram abertas. A sombra se moveu novamente. Caminhou até a cadeira de rodas tombada em frente à nossa porta. Parou bem em frente à porta da despensa. Estávamos separados por uma porta entreaberta e a ilha da cozinha. Segurei o taser com toda a minha força, suor frio escorrendo pelas têmporas. Jogar esconde-esconde, é? Ele riu, som seco e sem emoção. Sai daí, Clara. Sei que você não morreu ainda. Gás não foi suficiente, hein? De repente, um objeto pesado caiu no piso de mármore. Clang! Espiei. Na mão direita, Ethan não segurava a pasta. Segurava uma longa barra de ferro para pneus.
Ele não veio para ajudar. Veio para garantir que não sobrasse testemunha. Ethan avançou, chutando a cadeira de rodas de Léo. Ela bateu contra a parede. Pateta inútil, aleijado, rosnou entrando na cozinha. Sai daí. Papai tem uns sedativos permanentes para você. Estava a 2 passos de nós, de costas, checando os armários. Léo me cutucou forte nas costelas. Tomei fôlego, reunindo cada grama de coragem de esposa traída e mãe protetora. Levantei do esconderijo, taser na mão direita, estalando com um BZZZT. Estou aqui, Ethan. Gritei. Ethan girou, olhos arregalados de choque. A barra de ferro subiu, mas antes de balançar, avancei. Um BZZZT estrondoso encheu a cozinha, seguido de um grito de agonia que não era meu. O taser pressionado firmemente no pescoço dele. O corpo poderoso convulsionou. Olhos reviraram, veias do pescoço saltaram, e a barra de ferro caiu no chão com estrondo. Ethan desabou como uma árvore caída, corpo batendo no piso com um baque nauseante. Recuei, respirando pesado, mão trêmula quase deixando o taser cair. Olhei para meu marido no chão, gemendo, membros ainda contraídos pela corrente elétrica. Desculpe, querido, sussurrei instintivamente. O velho hábito de esposa submissa ainda permanecia. Sentia culpa por machucá-lo. Não sinta pena. Faça de novo, mãe. Estimule até ele ficar inconsciente, gritou Léo de trás. O grito trouxe-me de volta à realidade, mas tarde demais. Ao tentar dar outro choque, a mão grande de Ethan disparou com velocidade e agarrou meu tornozelo. Seu aperto era como um torno mecânico. Sua vadia. Rosnou, voz horrível. Ethan me puxou. Perdi o equilíbrio, caí de costas, batendo a cabeça no chão de azulejo. Visão explodiu em estrelas. O taser voou para longe. Ethan tentou se levantar, corpo ainda cambaleando, rosto contorcido de raiva. Olhos queimando com ódio puro enquanto avançava, mão buscando minha garganta. Você morre agora, Clara. Fechei os olhos, erguendo as mãos para me defender. De repente, som de líquido spray, seguido de cheiro ardido e penetrante. Triple R, meus olhos. Ethan gritou, soltando meu tornozelo e rolando no chão, arranhando o rosto. Léo estava lá, segurando o frasco de perfume modificado, cheio da mistura de pimenta. Bombeava repetidamente direto no rosto do pai, sem piedade. Corre, mãe, para cima agora, ordenou. Não perdi tempo. A adrenalina superou a dor na cabeça. Levantei-me, peguei a mão pequena de Léo, e subimos correndo a grande escadaria. Atrás de nós, ouvíamos Ethan rugir como uma besta ferida, derrubando móveis, temporariamente cego. Vou matar vocês. Vou cortar em pedaços. Seus gritos ecoavam pela casa. Chegamos ao 2º andar, direto para o quarto principal, testemunha silenciosa da minha felicidade falsa. Fechei a porta pesada de carvalho, trancando-a com dupla fechadura. Não satisfeita, arrastei o pesado penteadeira para barricar. Ficamos lá, no silêncio, respirando de forma áspera. Encostei no poste da cama, corpo tremendo. O medo voltou, mais terrível que antes. Estávamos presos. As janelas tinham grades permanentes. A única saída, a porta que acabávamos de trancar. E do outro lado, um monstro. Vamos morrer, Léo. Vamos morrer, murmurei, abraçando os joelhos. Ele vai arrombar a porta. Vai nos matar devagar. Léo mancou até mim, pés pequenos arranhando do chão. Sem chorar. Olhou para mim com expressão plana. Você está desistindo? Perguntou friamente. Não temos mais armas. O taser está no andar de baixo. Solucei. Léo respirou fundo e fez algo que me chocou. Bateu na minha bochecha. Não forte, mas suficiente para me tirar da histeria. Olhe para mim, mãe, disse Léo. Olhe para mim. Olhei nos olhos da criança de 10 anos. Olhos cheios de anos de vingança pela morte da mãe. A Clara chorosa que você era precisa morrer e desaparecer. Se ainda é essa mulher fraca esperando compaixão, nós morreremos hoje à noite. Papai não vai parar. Ele viu suas pernas. Sabe que você conhece o plano dele. Não há volta. Léo apontou para a porta barricada. Esse não é mais seu marido.
É um estranho querendo seu dinheiro. O homem que te chamou de ingênua para amante. Vai deixá-lo certo? Vai deixar ele te queimar como lixo? As palavras acenderam algo dentro de mim. O frio medo virou fogo ardente. As mensagens entre Ethan e Jéssica vieram à mente. Clara é ingênua. Uma tola. Levantei-me lentamente, limpando as lágrimas com a mão. Gestos firmes. Caminhei até o grande espelho do guarda-roupa. Vi meu reflexo. Cabelo bagunçado, hematoma na testa, camisa rasgada no ombro. Mas os olhos, meus olhos não eram mais suaves. Não era mais a órfã Clara, desesperada por afeto. Não era a esposa obediente enganada por doces palavras. Virei-me para Léo. Você está certo. A antiga Clara morreu no vazamento de gás. Caminhei até o cofre de parede escondido atrás de uma pintura de paisagem. Léo, lembra o código? O aniversário de casamento do seu pai com sua mãe de verdade? Perguntei, sem emoção. Léo assentiu, confuso. Sim. 1508. Por quê? Ethan é sentimental com o passado. Mesmo sendo mau, nunca mudou a senha, preguiçoso demais para memorizar outra. Disse, girando a combinação. Bep. Clique. A porta do cofre abriu. Dentro, um revólver antigo, relíquia do avô colecionador de Ethan, com uma caixa de balas. Ele guardava para emergências, mas tinha medo de usar. Peguei o metal frio e pesado. Minhas mãos agora firmes. Ele quer guerra, murmurei, checando o cilindro. Está totalmente carregado. Vamos dar a guerra que ele quer. Mas, assim que senti o poder da arma, um cheiro familiar chegou. Fumaça. Não de cigarro, mas de madeira e tecido queimando. Léo correu até a fresta da porta. Fumaça cinza fina começava a entrar. Mãe, a voz dele embargada. Ele não está arrombando a porta. Está incendiando a escada. Está queimando o primeiro andar. O riso enlouquecido de Ethan ecoava do andar de baixo, entre tosses. Saiam ou vão assar. Escolham. Ratinhos. O calor começou a irradiar pelos pisos. Estávamos presos no segundo andar de uma casa em chamas, com um psicopata esperando na única saída. Olhei para a arma na mão, depois para Léo, depois para a janela gradeada. Léo, disse calmamente, pega o cobertor grosso do armário. Molha no banheiro agora. Qual é o plano, mãe? Perguntou Léo. Afiando o revólver, respondi. Não vamos queimar até a morte. Vamos atravessar esse fogo. E se ele se colocar no nosso caminho? Olhei para a porta, agora quente ao toque, eu vou explodir a cabeça dele. Calor. Essa era a única palavra que descrevia o quarto principal naquele momento. O ar não era mais oxigênio. Era vapor abrasador que queimava a pele. A porta de carvalho estava quente, sinal de que as chamas do outro lado já tentavam invadir. Léo saiu do banheiro, encharcado. Arrastava o pesado edredom ensopado, agora o dobro do peso, deixando um rastro de água pelo chão. Use isto, mãe, disse, voz calma, foco absoluto. Cubra o nariz. Não respire a fumaça. Fique baixa. O ar limpo está perto do chão. Assenti, segurando firme o revólver. O aço frio contrastava com minha palma suada. Nunca tinha disparado uma arma na vida. Léo, chamei antes de nos mover. Se eu falhar, se não conseguir apertar o gatilho, você corre. Não se preocupe comigo. Léo olhou para mim, mãos pequenas e molhadas acariciando meu rosto. Você não vai falhar. Imagine a cara dele quando te chamou de tola. Quando afrouxou aquela linha de gás. Você não está puxando o gatilho para matar. Está puxando para viver. Respirei fundo, enchendo os pulmões do pouco oxigênio que restava, e acenei com firmeza. Nos movemos até a porta. Afastei a penteadeira. No comando de Léo, girei a chave e empurrei a maçaneta. Quemos! Uma fumaça preta e densa invadiu o quarto como um monstro solto. Meus olhos arderam. A visão embaçou. Comecei a tossir, mas pressionei o tecido molhado contra o rosto. Baixa! Léo engasgou. Caímos no chão e rastejamos para fora do quarto. O corredor do segundo andar era um pequeno inferno. O carpete caro perto da escada estava em chamas. As chamas lambiam o papel de parede. Estalos de madeira e vidro quebrando eram constantes. Mas o mais assustador não era o fogo.
Era o silêncio lá embaixo. Ethan não gritava mais. Ele esperava, caçador paciente, esperando a presa ser exposta pelo fogo. Rastejamos até a grade que dava para a sala. O primeiro andar estava cheio de fumaça cinza, mas o fogo concentrava-se na base da escada e na cozinha. Espiei pelos balaustres. Meu coração martelava mais alto que o rugido das chamas. Lá embaixo, Ethan estava entre a fumaça. Não segurava mais a barra de ferro. Na mão direita, um enorme cutelo do conjunto de facas premium que eu havia dado de presente. Parado, olhos fixos no topo da escada, esperando nossas silhuetas aparecerem. Coçou os olhos vermelhos e inchados da pimenta, mas não se moveu. Bloqueava a única saída. Ele está lá embaixo, sussurrei para Léo. Tem uma faca. Não podemos descer. Respondeu. Ele tem vantagem de alcance. Se você errar o tiro, ele estará sobre nós antes que possa disparar de novo. Então, para onde vamos? As outras janelas também têm grades. Léo examinou o ambiente. Seus olhos pousaram no enorme lustre de cristal sobre o hall, atrás de Ethan. A corrente estava presa a uma viga do teto do segundo andar, com acesso escondido num pequeno armário do corredor. Movimento silencioso, mãe, sussurrou Léo, luz sombria nos olhos. Não precisamos descer para enfrentá-lo. Vamos derrubar o teto na cabeça dele. Segui seu olhar. O armário estava a poucos passos, mas trancado. A chave está no chaveiro dele. Não, não está, Léo disse, tirando do bolso um pequeno arame dobrado. Aprendi a abrir todas as fechaduras desta casa quando tinha 8 anos. Sem esperar, Léo rastejou até o armário. A fumaça engrossava. Meus pulmões queimavam. Apontei o revólver para baixo, mantendo Ethan na mira pela grade. A mão tremia. A fumaça deixava tudo borrado. Clique! O armário abriu. Dentro, a base da enorme corrente de ferro do lustre de 100 quilos. Presa a um parafuso com porca grande e enferrujada. A porca está enferrujada, sussurrou Léo. Preciso de uma ferramenta. Não havia ferramentas. O martelo estava no andar de baixo. Olhei para o revólver na minha mão. Cabo de madeira dura. Use isto. Não, você vigia. Se ele me vir, atire. Léo corrigiu. Pegou uma pequena estátua de bronze da mesa do corredor e começou a bater na porca enferrujada. Ang. O som ecoou. Lá embaixo, Ethan olhou para cima. Ora, os ratinhos estão redecorando antes de morrer, gritou, voz cruel. O que estão fazendo aí? Se escondendo no armário. Começou a subir as escadas. 1 passo, 2 passos. Léo, ele está subindo. Gritei em pânico. Quase lá, Léo martelava com toda a força. Tang. Ethan acelerou. Rosto queimado, olhos inchados, sorriso psicótico. O cutelo brilhava à luz do fogo. Papai está chegando, Léo Bear, cantou de forma horrível. Ele estava meio caminho, apenas 5 metros de distância. Não tive escolha. Levantei-me, joguei o edredom molhado e apontei o revólver para o peito dele. Pare ou eu atiro. Gritei. Ethan parou. Olhou para a arma e riu, desdenhoso. Vai me atirar? Balançou a cabeça. Clara, você treme só segurando uma faca. Acha que tem coragem de puxar o gatilho? É um antiquário do meu avô. O gatilho pesa 4,5 kg. Seus dedinhos delicados vão quebrar antes que a bala saia. Deu mais um passo. Agora me dá a arma. Para de brincar. Ele estava blefando, usando a última cartada. Manipulação. E maldito seja. Minhas mãos tremiam violentamente. A dúvida cresceu. Poderia mesmo matar alguém? Léo, rápido! Gritei, sem desviar o olhar. Está solto! Léo gritou. Ao mesmo tempo, um estalo ecoou. Não era tiro. Era o parafuso de aço quebrando. A corrente do lustre afrouxou. Ethan olhou para cima. Olhos arregalados com o estrondo vindo do teto. A gravidade fez seu trabalho. O enorme lustre despencou. Não atingiu Ethan diretamente, mas caiu na base da escada com explosão de cristal. Crash! Estilhaços voaram como fragmentos. O impacto enviou choque pela escada já enfraquecida pelo fogo. A estrutura não suportou. Craque!
CRA Rumble. A seção da escada onde Ethan estava desabou. Madeira carbonizada se partiu. Ele caiu no inferno em chamas lá embaixo. O grito de Ethan foi interrompido pelo impacto no chão do primeiro andar. Fiquei congelada, encarando o buraco na escada. A fumaça subia. Conseguimos, disse, incrédula. Ainda não. Léo pegou meu braço. As escadas se foram. Estamos presos no segundo andar. E o fogo se espalha pelo corredor. O colapso mudou o fluxo de ar. Agora chamas lambiam pelo buraco. Não podíamos descer. Não podíamos voltar. Isoladas. De repente, do final do corredor, perto da sacada de trás, vidro quebrando. Crash. Uma voz autoritária gritou. Polícia! Não se mexa. Virei assustada. Alívio não foi minha primeira emoção. Foi medo. Era policial de verdade ou outro capanga de Ethan? A figura que saltou pela porta da sacada quebrada não usava uniforme. Jaqueta de couro preta, máscara no rosto, rifle tático apontado direto para mim. Largue a arma, senhora. Agora. Não atire. Ela está comigo. Temos apoio. O grito de Léo cortou o impasse, voz pequena, cheia de autoridade. Quase deixei a arma cair. O homem abaixou o rifle levemente. Olhos afiados indo de Léo para mim. Levantou a mão, mostrando o distintivo na corrente do pescoço. Senhora, Léo enviou SOS em tempo real à nossa unidade de crimes cibernéticos há 10 minutos. Disse, voz abafada pela máscara. Largue a arma. Viemos resgatá-la. Minhas pernas fraquejaram. O alívio quase me fez desmaiar. O revólver antigo caiu, caindo no piso quente. Por aqui, agora. O teto está prestes a desabar, comandou o oficial, pegando Léo com um braço e puxando-me com o outro. Saímos pela ampla sacada dos fundos. O ar frio da noite bateu no rosto. Choque bem-vindo após o inferno. Abaixo, nosso jardim era um mar de luzes vermelhas e azuis. Bombeiros, policiais, ambulâncias. O rugido do fogo misturava-se às sirenes. Escadas de emergência. Apontou o oficial para a escada dobrável já montada. Com minhas forças restantes, desci. Pernas trêmulas. Mas o instinto de sobrevivência me mantinha em movimento. Ao tocar a grama fria e úmida, paramédicos correram, envolvendo-me e Léo em mantas térmicas laranja. Está ferida, senhora? Perguntou uma enfermeira, conferindo o hematoma na testa. Apenas balancei a cabeça. Olhos fixos na frente da casa em chamas. Meu sonho, minha prisão, consumida pelo fogo. Vizinhos se aglomeravam atrás da fita policial amarela. Choque e horror estampados. É a senhora Miller. Ela está bem. Ouvi alguém. Meu Deus, que incêndio! E o marido dela? Onde está o senhor Miller? Outra voz perguntou. A resposta veio de forma aterrorizante. Da porta da frente em chamas, uma figura cambaleou. Rastejou, depois se levantou, arrastando uma perna. Roupas caras de Ethan. Agora trapos chamuscados. O rosto, antes tão orgulhoso, agora um horror negro e queimado. Parecia zumbi saindo do túmulo. Era Ethan. Sobreviveu à queda, mas com preço. Clara! Gritou. Raiva pura. Ignorou ferimentos e policiais ao redor. Avançou em minha direção, ainda segurando o cutelo preto de fuligem. Pare! Largue a arma! Dezenas de policiais gritaram, armas apontadas. Ethan não se importava. Olhos vermelhos, inchados, fixos em mim. Você arruinou tudo. Meu seguro, minha vida. Maldita! Rugiu Ethan para todos ouvirem. Você deveria ter morrido silenciosamente. Deveria ter queimado junto com aquele aleijado. Os vizinhos engoliram em choque. A cena mergulhou no caos. Léo, sentado no para-choque da ambulância, pulou para baixo. Ele não estava mais fingindo. Caminhou de cabeça erguida, atravessou a linha da polícia e se colocou na minha frente, braços pequenos abertos para me proteger. Ethan parou, congelado com a visão. A mandíbula caiu. A faca tremia em sua mão. Você, pode andar? Engasgou. Posso andar, pai, disse Léo, voz clara, ecoando sobre as sirenes. Posso correr, falar e registrar todos os seus planos de assassinato. Léo ergueu o tablet.
A gravação da conversa de Ethan com Jéssica explodiu por todo o bairro. Clara é ingênua. Não vai suspeitar de nada. Mesmo se não morrer pelo gás, ficamos com seguro, nos casamos na Europa. Adeus pobreza. O silêncio caiu. Ethan cambaleou, rosto pálido sob as queimaduras. Seu segredo estava exposto. Ele não era mais um arquiteto respeitado. Era um monstro. Olhou para mim, implorando pela primeira vez. Clara, querida, era só uma brincadeira. Não me chame de querida, respondi, voz baixa, mas afiada. O idiota que você se casou morreu naquele incêndio. A mulher aqui é a testemunha que vai garantir que você apodreça na prisão pelo resto da vida. Bang! Um tiro de advertência da polícia subiu ao ar, mas foi abafado por uma explosão maior. Bum! A linha de gás da cozinha cedeu. Explosão. A casa se foi. Ethan foi detido. Segundos depois, respirei fundo e segurei a mão de Léo. Acabou, querido, sussurrei. Um mês depois, no quintal da nossa nova casa, Léo corria atrás do filhote que acabamos de adotar. Larguei minha bolsa, peguei sua mão, e sorrimos para a vida nova que finalmente era só nossa. Mamãe, olha! Bonnie pega a bola. Isso mesmo, querido. Respondi, levantando o polegar. Dentro do envelope, o decreto de adoção e a nova certidão de nascimento. Léo não era mais Miller. Era oficialmente meu filho. Ele leu o nome, os olhos brilhando, e me abraçou forte. Obrigado, mãe, soluçou. Obrigado por não morrer naquele dia. Quem deveria agradecer sou eu, sussurrei. Você me salvou. O celular vibrou. Detento Ethan Miller encontrado morto na cela. Aparente suicídio. Respirei fundo. O livro negro do passado estava finalmente fechado. Eu e Léo entramos em casa, fechando a porta para a escuridão e abrindo caminho para nossa nova vida. E se você gostou dessa história intensa, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Conte nos comentários qual parte você achou mais emocionante e compartilhe com quem ama histórias cheias de suspense e reviravoltas.